Qual o corte certo para o seu tipo de rosto? Depois que o corte de cabelo e a barba estão com a proposta bem definida, de acordo com o tipo de rosto de cada um, fica muito mais fácil, fica muito mais claro de entregar um visual muito mais harmônico. Esse vídeo é para você que quer descobrir qual o corte ideal para o seu tipo de cabelo. Então já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que quem me segue não anda desalinhado. Então vamos começar pelo rosto quadrado, aquele rosto que tem a altura muito parecida com a largura e tem os 3 pontos do rosto bem alinhados. Esse tipo de rosto é um rosto muito versátil, é um rosto que entrega muita beleza por ter o ângulo de mandíbula bem marcado. Então, se você tem esse formato quadrado, busque utilizar um topete mais levantado, busque projetar volumes através do cavanhaque, da barba, que isso vai cair muito bem para você. Rosto quadrado, projeta volume para cima e projeta volume no queixo, vai ficar muito bom. Já no rosto retangular, que já é aquele rosto padrão, aquele rosto que ele é bem parecido com o quadrado, mas ele tem a altura maior que a largura. Para esse tipo de rosto, você tem uma versatilidade muito boa de opções, porque seu rosto já é o mais valorizado de todos, o formato ideal, e nós vamos sempre buscar trazer os rostos para um formato mais retangular. Então, se você tem um formato retangular, você tem uma liberdade de estilos, você pode usar e abusar aí das diversidades. Agora eu vou falar do hexagonal de base ascendente, aquele rosto que é um hexágono em pé, onde ele tem o queixo mais projetado, bastante ângulo, tanto no ângulo de mandíbula, osso zigomático, e uma têmpora mais afunilada. Esse rosto hexagonal. Se você ainda não sabe qual é seu tipo de rosto, eu já tenho um vídeo aqui no canal que te ajuda a descobrir de uma forma muito fácil qual é o seu tipo de rosto. Então, para esse rosto hexagonal, o que nós devemos fazer para escolher o corte de cabelo e barba ideal? Esse formato é um formato que ele tem uma projeção muito boa do queixo, um formato que transmite muita força e é sim um formato muito valorizado. Qual é o ponto de atenção que você deve tomar com esse formato? Projeção de volume nas laterais, evitar cabelos muito raspados, que vão evidenciar mais ainda esse afunilamento aqui da têmpora. Então, busque deixar mais cabelo nas laterais, pode ser um corte médio, como o meu, pode ser um corte na tesoura social, mas de qualquer forma, ter mais cabelo nas laterais também vai te ajudar a passar uma imagem um pouco mais madura, uma imagem mais imponente. E além disso também, toma cuidado na projeção do queixo. Nesse tipo de barba não é necessário você projetar muito volume no queixo. Você vai buscar projetar mais no ângulo de mandíbula para trazer para uma proporção mais ideal, e no queixo você pode fazer uma projeção leve. Então o foco dessa barba não é aquela linha muito angulada aqui, e sim uma base mais reta para a barba. Então, esse é o formato ideal para quem tem esse tipo de rosto hexagonal de base ascendente. E para você que tem esse osso zigomático mais saltado, você que tem um rosto losango ou hexagonal de base reta, esses dois tipos de rosto têm por característica esse osso mais saltado. A diferença entre eles é que o losango ele afina o queixo e afina a têmpora, losango, e o hexagonal de base reta ele não tem tanta projeção nem de queixo e nem de afinamento da têmpora. Para esses dois tipos de rosto, o ideal é projetar volume na região da mandíbula com a barba. Através da barba você vai projetar volume aqui na região do ângulo de mandíbula e além disso também você vai projetar volume nas laterais do cabelo. Esse formato, ele seja dentro de um corte em camadas, com uma barba média, seja com uma barba italiana, preservando só volume aqui na região da mandíbula. Esses formatos pedem por volume nessas regiões e fazendo volume nessas regiões você vai ter um visual muito mais harmônico. Então, rosto losango e hexagonal de base reta, você vai buscar cabelos mais cheios e barbas que projetem volume na região do ângulo de mandíbula. Complementando também com dois formatos de rosto muito parecidos, que são o formato oval e arredondado. Esses dois formatos deve-se tomar muito cuidado
para não evidenciar mais ainda, através do cabelo e da barba, essa forma arredondada, que muitas vezes para o homem acaba trazendo aquela sensação de falta de força, de não traz tanta credibilidade ter um formato tão arredondado ou valorizar a forma arredondada. E o que você que tem formato de rosto arredondado e oval deve buscar? Contrapor a forma arredondada do seu rosto com volume na barba. Então você deixar uma barba serrilhada, não precisa ser uma barbona se você não quiser, mas uma barba serrilhada, só para ela fazer um contraste ali e tirar aquele arredondamento provocado aqui, às vezes por um pouco de excesso de peso, aquele papinho, aquela falta de definição aqui no ângulo de mandíbula. Então você vai buscar contrapor isso através da barba e no cabelo, principalmente no rosto arredondado, você vai evitar de fazer cortes que tem a lateral com o mesmo tamanho que a parte de cima. Você vai buscar sempre deixar a franja um pouco maior para que ela possa projetar volume ali e alongar um pouco mais o rosto. E, além disso, cortes raspados evidenciam mais ainda o formato arredondado. Então, quando você raspa essa lateral, você mostra mais ainda a forma arredondada do seu rosto. Então, você que tem esse formato de rosto, não tem muita definição aqui no ângulo de mandíbula, tem um rosto arredondado ou oval, busca por cortes mais cheios, busca preservar a barba. Se você não tem barba, o cavanhaque já serve. O bigode, ele vai acabar acentuando mais ainda esse formato, mas também serve para trazer um pouco mais de maturidade, um pouco mais de seriedade para esse tipo de rosto. Então, busca deixar a barba e usar o cabelo maior. Então, vamos lá para o formato de rosto triângulo ascendente. Esse formato de rosto, ele tem por característica a têmpora mais larga. Então, o que mais se destaca nesse rosto é a região da testa, têmpora, formando quase um triângulo invertido. E qual é o corte que melhor harmoniza com esse tipo de rosto? Qual é a barba que melhor harmoniza com esse tipo de rosto? Imagina que esse rosto forma a figura de um triângulo, onde as extremidades maiores estão na região da têmpora, da testa. Então, o que nós vamos fazer para harmonizar esse rosto? Nós vamos buscar projetar volume para cima, e aí pode ser um topete, pode ser um cabelo um pouco para trás, mas principalmente o que mais vai fazer diferença vai ser projetar volume na região do ângulo de mandíbula, porque assim nós trazemos o rosto que está no formato mais triangular para um formato mais quadrado ou retangular. Então você que tem esse formato de rosto, triângulo de base invertida, você vai buscar contrapor volumes na região da sua barba. Você vai projetar volume principalmente aqui na região da mandíbula. E você não precisa necessariamente projetar tanto o queixo. Foca em deixar mais volume aqui na região da mandíbula. É lógico, de acordo com algo que fique natural, proporcional, nada de fazer algo muito gritante, nada de fazer uma barba muito artificial. Então busca projetar através da barba, deixa um pouquinho mais de volume aqui nessa região do ângulo de mandíbula. E para o rosto, que também tem o nome triangular, mas é triângulo de base reta, que é aquele rosto que tem o ângulo de mandíbula muito bem marcado e ele vai afunilando conforme vai subindo para zigomático e têmpora. Ele forma um triângulo onde a têmpora sofre um afunilamento. Imagina que você tem um triângulo desenhado e nesse rosto, a representação do que mais harmoniza e mais melhora o aspecto da imagem desse rosto é projetar muito volume nas laterais. Então você vai buscar deixar um cabelo mais cheio, um cabelo médio, e aí a parte de cima pode ter mais volume ou pode até ser igual o tamanho entre lateral e parte de cima, mas um fato é projetar volume nas laterais e evitar barbas que vão projetar muito o ângulo de mandíbula, usar aquela barba mais serrilhadinha, uma barba mais clean, que vai cair muito bem para harmonizar esse tipo de rosto. Fechado? Então essas são minhas dicas para cada tipo de rosto. Só recapitulando que eu sei que foi bastante informação aqui para vocês, mas basicamente você vai buscar contrapor volume nas regiões que faltam volume de acordo com o seu tipo de rosto. Então, se você tem um rosto quadrado, um rosto redondo, que são rostos que têm a altura bem parecida com a largura, você vai buscar alongar esse rosto e trazer ele para um formato mais retangular. Rostos que têm muito ângulo, rostos que são extremamente angulosos, você vai buscar também
contrapor volume tanto na barba quanto no cabelo, para harmonizar melhor esses rostos. E rostos arredondados, você vai buscar projetar volume para trazer ângulo para esse rosto, onde ele é mais curvo. Fechou? Então essas dicas vão ajudar muito a melhorar a sua imagem e trazer um visual mais harmônico para você. Entretanto, a análise de rosto não é a única existente para definir qual é o corte ideal. É um guia muito bom para melhorar a proporção aí do seu cabelo, da sua barba para o seu tipo de rosto. Fechado? Não deixa de se atentar nisso, porque realmente isso faz muita diferença no resultado final da sua imagem e para mim deu muito certo. Para os meus clientes eu trabalho com certeza o formato de rosto. E me fala aí se você pegou alguma dica que fez a diferença aí para o seu formato de rosto. E não se esquece de salvar as dicas que foram úteis para o seu formato de rosto. Já leva para a barbearia, eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença no seu próximo corte de cabelo e barba. Fechado? Se inscreve no canal, deixe seu comentário, te aguardo, até o próximo vídeo.